E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando mais um estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 24 e no último programa nós estávamos comentando sobre as notícias que vieram do posto da colônia Moradia, irradiando para outras colônias, inclusive para o Nosso Lar, sobre o início de uma nova guerra mundial. E aí Ulisses informa André Luiz, né, que ele não sabia, porque a época da desencarnação do André Luiz, antes do período de umbral que ele passou, ainda não havia esses rumores. E aí isso acontece depois, o início da guerra já está estabelecido quando o André Luiz está na colônia. Ele fica espantado e indaga se não bastou o sangue da última guerra. Ulisses fica em silêncio e o André Luiz até enfatiza que pela primeira vez o amigo não respondeu a ele, né? Então Ulisses, que já tem um conhecimento, que já tem muito trabalho na colônia, isso assim, vamos dizer, cresce a sensibilidade do espírito. E ele sabe o que pode acontecer com essa grande guerra, os grandes prejuízos, as grandes preocupações, né? Sofrimento. O sofrimento e principalmente também, com certeza, pelo que o Ulisses já passa para nós, o trabalhador que ele é, o que ele deve estar sentindo é aqueles que vão contrair dívidas com a lei. É os que fazem a guerra, né? São os piores. Então o André Luiz comenta isso e logo em seguida ele fala da questão da linguagem, ele questiona a questão da linguagem, né? A Tereza leu, pegou dos mensageiros, aqueles que estão em posto de socorro, internados, e o auxílio vem na questão da linguagem, né, Tereza? E são designados espíritos responsáveis para que isso se estabeleça, essa formação, essas informações, dessa questão da linguagem. Nós lemos a questão do Livro dos Espíritos, de número 282, em que Kardec pergunta sobre a questão da linguagem e os espíritos respondem a ele que é pelo sentimento, pelo pensamento, e pela comunicação o espírito responde que eles se veem e se compreendem, e é o reflexo do espírito é a palavra, e o fluido universal que estabelece a comunicação. Nós também citamos sobre a questão de ler o pensamento, que não nos é afeito ainda isso pelo aquilo que poderia ocorrer, pela nossa inferioridade, que ainda não conseguiríamos trabalhar com isso. E até terminamos falando sobre, no livro dos Mensageiros, na parte dos médiuns falidos, em que há casos de aqueles que vieram com a tarefa da mediunidade, que poderiam ver os pensamentos dos outros para ajudar, e usaram isso de modo errado, né? E se comprometeram com a lei. E aí agora nós continuamos, Tereza, no parágrafo. Vamos começar a ler o sétimo. Sétimo parágrafo. Estamos. E aí o Ulisses vai explicar o André Luiz. Por que entre as colônias ainda se usa a linguagem. Aí ele continua. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Esse trechinho aqui nos fez lembrar, vamos parar aqui só nesse trechinho, do livro Paulo Estevão, em que Paulo, depois de se tornar cristão, ele se torna cristão e depois, com o passar do tempo, na sequência da sua vida, o pai o expulsa de casa. Ele vai conversar com o pai o expulsa de casa. E aí ele vai andando e adormece lá no deserto. E ao adormecer, no livro Paulo Estevão,
ele é desdobrado pelo sono. E nesse desdobramento, em que Emmanuel coloca aqui no livro Paulo Estevão, ele relata assim, o Emmanuel relata assim: breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo, tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe desse mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas. Tudo lhe falava em um mundo diferente. Aí ele vem relatando a beleza do lugar. Aí ele continua mais adiante. Mal não havia despertado deste deslumbramento quando sentiu presa de novas surpresas, com a aproximação de alguém que pisava de longe, acercando-se de mansinho. Viu Estevão e Abigail à sua frente, jovens formosos, envergando os vestes tão brilhantes e tão alvos que mais se assemelhavam a péplos de neve translúcida. Então, essa região que Paulo é levado no seu desdobramento no sono, é essa região que o Lísias está falando aqui, ideais da mente pura, regiões ideais da mente pura. E aí, logo em seguida, vem: incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo começou a chorar. Os dois irmãos que voltavam a encorajá-lo aproximaram-se com um grande sorriso. Levanta-se, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que é isso, choras? Perguntou Abigail. Estaria desalentado quando a tarefa apenas começa? E aí vem relatando o que Abigail e Estevão falam para ele. E tudo que Saulo pensa, Abigail, ela responde. Por quê? É o pensamento direcionado para o bem. E é o que ele vai dizer mais adiante. Porque, e um detalhe que nós não vimos. Isso aqui, o Emmanuel coloca, é muito importante. Isso aqui o Emmanuel coloca aqui uma nota. Mais tarde, na segunda epístola aos Coríntios, Saulo afirmava: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, não sei se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então, é isso que esse aqui que está na carta aos Coríntios, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, é o que Emmanuel detalha aqui. Então, quando Lísias fala: estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura, é isso aqui que o Emmanuel relata o que acontece com Saulo no diálogo dele com Abigail. E Estevão, tudo que ele pensa, ela responde. Então vamos lá, continuando. Tal como na terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos, sem as barreiras idiomáticas. A gente sabe disso por experiência própria. Eu tenho uma filha, né? Aliás, eu tenho 4 filhos, mas uma delas tem uma afinidade muito grande comigo. E é só eu olhar para ela que eu sei o que está acontecendo, eu sei o que ela está pensando, é isso que ele está dizendo. Isso não é um fenômeno também que só ocorre nas regiões elevadas. Mesmo aqui na Terra, algumas pessoas, elas já estão tão ligadas entre si, elas estão tão afinadas, como ele diz aqui, né? Afinam-se perfeitamente, quer dizer, a lei de sintonia funciona, que elas às vezes não precisam de palavras, só o olho se entendem. Então é isso que ele está dizendo. Isso acontece, lógico, é comum nas colônias superiores. A gente tem um exemplo de uma colônia superior onde mora o espírito chamado Asclépios, que lá todos que habitam já perderam a noção da forma humana que a gente tem. O que a gente acha que tem que ser um corpo humano. Ele já não tem mais isso. E ele se materializa em nosso lar
provavelmente lá ninguém usa palavras para se comunicar, porque já é uma colônia que já é superior. Mas aí o que o Ulisses? Mas isso também não é muito de se estranhar não, porque na Terra existem pessoas que são tão afinizadas, que estão vibrando no mesmo padrão psíquico, que elas conseguem se comunicar pelo pensamento, só no olhar. Isso às vezes é muito comum em relato de gêmeos, de pessoas que são gêmeas. Elas relatam que quando uma está sentindo uma coisa, a outra também começa a sentir. Não sei o objetivo, né? O que acontece na gestação de gêmeos, mas muitos relatam esse tipo de fenômeno. E entre aqueles que têm uma convivência íntima, isso também pode acontecer. Por isso que ele está dizendo aqui que, tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas. Essa minha filha do meio, ela fala: mãe, não gosto quando você fica me olhando assim, não. Você sabe o que eu estou pensando. Ela literalmente fala isso para mim. É que agora ela já está adulta, né? Já não mora mais comigo, mas quando quando ela morava comigo, mais nova, eu sabia perfeitamente o que ela estava pensando, o que ela ia fazer. Então, se isso acontece entre nós, pobres, mortais e espíritos inferiores, imagine o que não acontece nas zonas ideais da mente pura. Eu escutei uma vez o Dr. Haroldo Dutra Dias falando que ele conheceu um rapaz que conviveu com o Chico. E ele disse que sentiu uma inveja tremenda do rapaz. Poxa, você convive com o Chico o tempo todo, que sorte, né? Que bênção, sorte não, né? Mas que bênção na sua vida. Ele falou, pelo contrário, é horrível você viver perto do Chico Xavier, porque você chega perto dele e ele fala, meu filho, por que você está pensando essas coisas? Imagina, como é que vai ser, né? Porque, como o Marco colocou, infelizmente, nós ainda encarnados, inferiores que somos, os nossos pensamentos nem sempre são bons pensamentos. Na maioria das vezes são pensamentos muito atrapalhados, muito desequilibrados. E aí, imagina, você chegando perto do Chico Xavier, que conseguia ler a mente de todos, porque tinha equilíbrio para isso. Não, outra coisa, isso não é, como o Marco colocou, um dom de Deus para determinadas pessoas, de maneira nenhuma. Porque prêmio, beneficiar alguém. Na criação divina não há privilégios, há merecimento, de esforço, não é? Mas é só. Então, o Chico não ganhou esse dom de Deus. Ele é uma habilidade que ele adquiriu na sua evolução. E, com certeza, deve existir um gatilho na nossa como é que eu quero dizer? Na nossa... Não é no nosso corpo carnal, um gatilho no nosso espírito, que à medida que a gente chega num ponto evolutivo de equilíbrio, de bem pensar, de bem sentir, esse gatilho deve acionar essa leitura de pensamento. A gente deve passar, a partir daí, a perceber, não é, claramente as intenções e os pensamentos dos outros. Imagine, eu fico pensando, o Chico Xavier numa reunião pública, lá que ele fazia, quando ele escrevia as cartas consoladoras, de pessoas com todos os pensamentos possíveis e imagináveis, não é? Inimagináveis. Todo mundo ali jogando os pensamentos no ar, porque, né, o nosso pensamento é matéria e ele sai, a gente sabe disso, que a gente é emissor e receptor ao mesmo tempo. Eu acho que é por isso que ele abaixava a cabeça e colocava a mão para, né, de uma maneira assim, física, né, para ele se sentir um pouco blindado dos nossos pensamentos. Mas lembrando sempre que nós estamos colocando aqui, ler o pensamento de encarnado para encarnado. Agora, o desencarnado, o inferior, ele vê sim o nosso pensamento.
Nitidamente, porque o nosso pensamento, ele é matéria. Ele se expande no ar e os outros veem. Sabe aquele gibi, quando a gente lia quando era criança, que o personagem era ali, tinha aquelas bolinhas que era o pensamento, e quando não era bolinha o que ele dizia, o pensamento é aquilo é o desenho direitinho do que acontece conosco. Na questão de número 257 do Livro dos Espíritos, que é o ensaio teórico da sensação dos espíritos, num trecho dela, Allan Kardec coloca dizendo que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhe chegam aos espíritos, assim como o sensório comum, ele põe em latim, que é o próprio espírito, embora de modo diverso, e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Daí ocorrem muitas perseguições, vamos dizer assim. Por quê? O que é o perseguidor do passado? É a nossa vítima de ontem. E continua infeliz, porque ainda não nos perdoou. Se o nosso ele não esqueceu o que nós fizemos com ele. Se o nosso comportamento não mudou, ele sabe. Ele sabe o que a gente faz, o que a gente sorri socialmente, mas ele sabe o que a gente pensa. Ele está vendo lá, ó, continua a mesma coisa. Não mudou nada. Continua tá falando para o outro rindo, mas está pensando assim. Eu sei muito bem. Olha lá, não presta, continua não prestando. Continua a mesma coisa. Então, por isso que é o que o mestre fala, que nosso Senhor Jesus fala. Vós podeis errar. Não fala nós porque ele já não erra mais. Vós podeis errar por pensamentos, ele bota em primeiro lugar, atos e palavras, porque nosso pensamento contínuo que nós temos hoje, de raciocinar continuamente, nós conquistamos depois de milhões de anos de evolução do princípio inteligente, passando por todos os reinos. E nós conquistamos, estamos aqui agora, no raciocínio lógico, de saber o que é certo e o que é errado. E optar pelo errado ou pelo certo. Então, o pensamento é essa conquista, o pensamento contínuo que nós temos é conquista da evolução. Então, essa questão de ver o pensamento que nós estamos falando é de encarnado para encarnado, que não é todo mundo que consegue, não é assim. Mas é o do desencarnado para o encarnado, aí é normal, corriqueiro. É esse que nós temos que vigiar. O que a gente está pensando? Eu estou sorrindo, mas por dentro vou matar esse desgraçado, estou com raiva, que tomara que aconteça isso, aquilo. No momento que eu desejo mal para alguém, ainda tem outra coisa. Esse alguém tem espírito amigo, que às vezes não é superior, é inferior, é amigo, mas é inferior, e vai nos desejar mal. Não é? Assim como o bem também tem a contrapartida, o que nós fazemos de bem, nós angariamos amigos também. Sim. Então, certo? Continuando. Mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma, no lato sentido da expressão. Então, algumas pessoas afins conseguem ler o pensamento uma das outras, isso enquanto encarnadas. Mas, na maioria, não é assim. A maioria precisa usar a linguagem. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, atualmente nós somos 8 bilhões. Não. Milhões. Na humanidade terrestre? 8 bilhões encarnados, né? Mas ele vai dizer aqui, a humanidade terrestre constituída de milhões de seres une-se à humanidade invisível do planeta que integra muitos bilhões de criaturas. Então, o André Luiz está dizendo o que para a gente? Um ponto importante. Aqui, que tem bilhões. Mais 8 bilhões. E que tem mais desencarnados do que encarnado. A proporção é quase o dobro, quase o triplo. Porque aqui, nessa época, ainda não chegava à casa dos bilhões de encarnados. Não. Mas agora acontece. Só que o que a gente ouve de alguns estudiosos da doutrina é que nessa época final de transição planetária, os umbrais da Terra estão se esvaziando.
todos têm que ter oportunidade de reencarnar e todos os espíritos têm que ter uma nova oportunidade de tentar melhorar o próprio comportamento, porque no dizer de Jesus, só os mansos herdariam a terra, os misericordiosos, os justos. Então, a encarnação, que é a nossa prova maior, né, que é onde a gente mostra quem realmente a gente é, o que realmente a gente sente, ela precisa ser dada como oportunidade a todos. Então, muitos estudiosos da doutrina espírita nos falam que os umbrais estão se esvaziando. Nessa época, ainda havia, né, um número 3 vezes maior do que encarnado, né? Porque, como ele coloca, milhões de encarnados e bilhões. Mas agora a situação mudou bastante. Né, já se passaram já mais de quase 80 anos, né, de que esse livro foi escrito. Então, nós estamos nessa fase de transição e provavelmente junto de nós estão muitos aqueles que se encontravam em zonas muito inferiores do planeta. E é isso, e que né? que por isso também a situação de guerra que está inserida aqui no assunto, no contexto, né? Uhum. Ela vai perdurar por um bom tempo ainda. Não há ainda a necessidade, quando a Teresa fala, que alguns estudiosos falam com os umbrais. Muita gente dos umbrais estão encarnados, porque tem que ter a oportunidade de evoluir também, já falamos isso. Os espíritos, repetindo o que os espíritos nos dizem. Na Revista Espírita, de 1862, do mês de julho, Allan Kardec coloca um ensinamento muito importante, muito interessante. Ele fala de César, Clovis e Carlos Magno. Júlio César, o rei Clovis e Carlos Magno, 3 guerreiros. E ele fala aqui, vem citando essa questão da guerra, né? Ele coloca a mensagem de Lamennais. É Lamennais que fala, né, Teresa? Lamennais. É francês, é complicado. Então ele coloca a mensagem de Lamennais. E aí, no final, ele diz assim, ele faz uma pergunta ao espírito. Disseste que a guerra existirá sempre. Que no contexto aqui da resposta, Lamennais, que a guerra vai perdurar por um bom tempo ainda. Todavia, parece que o progresso moral, destruindo as suas causas, a fará cessar. É a resposta do espírito. Ela existirá sempre, considerando que sempre haverá lutas, mas as lutas mudarão de forma. É verdade que o espiritismo deve espalhar no mundo a paz e a fraternidade. Contudo, bem o sabeis, mesmo com o triunfo do bem, sempre haverá luta. Evidentemente, o espiritismo fará compreender cada vez melhor a necessidade da paz. Mas o mal vela sempre. Ainda será preciso lutar muito na terra pelo bem. Apenas as lutas se tornaram cada vez mais raras. Então, até atingirmos um nível de uma sociedade evolutiva tal que possamos compreender, falamos aqui da leitura do pensamento enquanto encarnados, que possamos compreender a necessidade do próximo de ser ainda como ele é, isso vai demorar. A compreensão, basta ver o nosso comportamento no dia a dia. Será que nós fazemos isso? Será que se tivéssemos um convite hoje, você pode se apresentar a partir do dia tal, numa colônia superior tal, só que o seu comportamento tem que ser esse. Aí nos daria as condições para vivêssemos lá. Será que a gente ia cumprir os itens que teria que para que a gente morasse lá, no comportamento que nós temos hoje? É complicado. Então, que façamos uma autoanálise, que é a finalidade do estudo, né? A autoanálise. Isso. E o tempo hoje, ele corre muito aqui na rádio. Se o relógio aqui está obsediado, tem que dar um passe nele. E aí, o tempo hoje, mas graças a Deus, mais a oportunidade que nós tivemos de estar aqui. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho de nos ouvir. Fique com Deus. Aproveitando, né, Marco, mandar um abraço para os nossos companheiros lá do Vicente Moretti, em especial o Jonas, agradecendo também a todos os ouvintes pela paciência de nos ouvir e pedindo a Deus, nosso Pai, que ampare e abençoe vossos lares. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.